Então hoje eu vou fazer a live aqui a respeito do Nautilus, que é um personagem do LoL. Ele é um suporte, foi bem legal fazer. Eu tentei usar tudo que eu tenho aprendido aqui nas lives de impressionismo que eu tenho estudado. E eu tentei aplicar numa pintura mais ilustrativa as técnicas de impressionismo. Eu vou deixar rolar o vídeo aqui, mudar a cena aqui também, né? Então, de novo, né? Esse dali é um Raw Amber, um magenta e um orange que eu estou usando para fazer a imprimatura. Aí eu estou tentando desenhar direto no pincel. Você aprende muito no agrupamento de valor nessas pinturas e pinceladas. Foi isso que eu quis trazer, né? A partir de uma imagem ilustrada, trazer para um impressionismo, as pinceladas e tudo mais, e para o tradicional. É bem difícil fazer, porque nem sempre funciona. Eu acho que esse aí tá funcionando bem. Às vezes a gente pergunta assim, por que impressionismo ajuda alguma coisa? Esse tipo de pintura, estudar impressionismo com os antigos mestres vai ajudar alguma coisa? Acho que com certeza ajuda, porque você aprende muito a ter pincelada bonita, a pensar no shape e pensar em valores, e cores, e mistura e tudo mais, né? Então agora, quando eu fui fazer essa ilustração, barra pintura, né? Porque não é uma ilustração, é uma pintura. Eu entendo assim, por causa das pinceladas e tudo mais. Aí eu joguei um desenho do que eu tava olhando ali na referência. Eu não quis trabalhar com turquoise direto, porque eu achei que, como o fundo tem muito azul e verde, variações tonais entre os azuis e os verdes, eu preferi trabalhar nesse ponto com o azul blue shade e o verde o blue green shade e o green blue shade, que a mistura deles vai dar um turquoise, né? E com o branco eu vou para um turquoise light. Então, eu acho, quando tem essa variação, eu poderia usar também um turquoise e um azul e um verde. Mas eu acho que funciona melhor o azul e o verde já nesse blue shade e o green shade. Porque eu acho que fica mais fácil variar e tal, e fica mais bonito. E é só isso que eu tô usando. Eu continuo com Raw Amber e a siena queimada. Na verdade a imprimatura é siena queimada, magenta e orange, e laranja. Por que eu falei o laranja em inglês, né? Tô jogando as grandes massas aí, né? É uma coisa que eu não vejo quase ninguém fazer também, né? Misturar impressionismo, os tipos de estudo, né? Com a pintura, né? Bom, aí agora eu continuo aí nos shapes. Aí eu tô nos shapes, grandes shapes, e desenhando, né? Como se estivesse usando um carvão, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo que eu tô desenhando, eu tô jogando o shape. Continuo ainda desenhando aí. Agora eu acho que eu já posso considerar que eu tô pintando ali o olho, jogando uma corzinha laranjada. A tinta acrílica, ela não pega muito bem. Às vezes, por exemplo, o laranja era meio transparente. E aí não pegou muito bem ali não. Eu acho que eu dou uma misturada com o branco para ele ficar mais opaco. A tinta acrílica tem uns desafiozinhos, né, nela, né? Ela é meio borrachada, né? Então depois que você pintou ali, você não consegue voltar e fazer um blend, né? Uma mistura. Mas é uma tinta boa, cara. Se você quiser fazer um smooth ou um blend, você tem que pensar antes, né? E aí usar uma água ali e tal. Pra você. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Jasper Edgerton. Tem até um livro dele ali. Ele usa aqueles spray de tinta. Como é que é o nome daquilo? Eu até tenho também isso. Nossa, esqueci o nome do negócio. E ele usa aquilo não pra usar a tinta, ele usa a água ali dentro pra borrifar e manter a tinta acrílica úmida, pra ela não secar muito rápido e ele poder fazer o blend ali. Os smurf que ele quiser, suavizar, né? Fazer a mistura das cores, degradê. Funciona interessante, cara. Ele é muito bom, né? Ele faz carta de Magic e é sensacional. Se chama Jasper Edgerton. Ele também tira foto de pássaro. Ele agora, ultimamente, tem tirado muita foto de pássaro. É bem legal o trabalho dele. Ele é fã de pássaros. Acho que... Não foi não. Eu ia falar, peguei um turquoise, mas não é não. Eu tô fazendo mistura mesmo. Tô misturando com o green shade e o blue shade. E gerando o turquoise que eu quero, né? A tonalidade e a cor que eu quero.
Tô tentando fazer bem jogadão essa parte. Eu tento. A minha primeira ideia era jogar, fazer bem. Mostrando a imprimatura e tal. Porém, não funcionou muito bem não. E não gostei muito de como funcionou. E aí eu fiz um degradê de fundo, né? Que eu achei que funcionou melhor. E aí fui mais pra ilustração mesmo. Acho que uma das maiores dificuldades numa pintura dessa é acertar a anatomia dele. As proporções. Porque basicamente é uma foto dele, né? Não tem mais nada. Então se errar isso é meio ruim. Eu usei essa cor de primatura meio quente porque eu queria. Eu sabia que o fundo ia ser azulado, né? E que ia ser muito escuro. Então eu já joguei essa imprimatura quente, que é uma imprimatura que eu gosto de usar mesmo, já venho usando. Não com essas cores, mas nessa pegada de quente. Então, por isso. Muito por conta que ia ser fria, né? O fundo ia ser frio. Então, se eu quisesse fazer ali um fundo que mostrasse um pouco a imprimatura e tal, como no impressionismo acontece muito, talvez ficasse interessante. Mas não fluiu muito bem e eu acabei cobrindo, né? A imprimatura toda mesmo. Essa paleta é uma paleta meio reduzida, né? Mas assim, essa paleta que eu usei foi olhando pra ilustração da qual eu usei de referência. Baseado no que eu tava olhando ali, eu vi que essas eram as cores que daria pra fazer o trabalho tranquilo. A acrílica é uma cor que não dá pra você ter uma paleta ali que a gente usa direto, né? Então eu tô. Quando eu vou trabalhar com a acrílica, eu vou escolhendo as cores ali de acordo com o que eu acho que eu vou usar. Quem faz muito isso é o James Gurney. Alexandre Heider aqui no Brasil também faz. Precisa ter um entendimentozinho de cor pra você fazer isso, né? Pra você saber a direção que a pintura vai te levar. Você tem que ter um pouquinho de estrada, mas nada que. Também nada demais, não. Fazer também faz a gente aprender, né? Aprender errando também faz a gente acertar depois. Gostei, achei maneiro fazer. Eu gosto do jogo, eu gosto do personagem também, acho legal. Achei legal fazer. Fazia tempo que eu não fazia nada de ilustração. Eu tenho feito mais pintura impressionista, né? Mais clássica. Mas eu curti, foi legal fazer. Eu acho que deu super certo e, assim, muito valioso as coisas que eu tenho aprendido de impressionismo. Eu consegui usar bastante coisa aí dentro. Então, pra quem tá querendo fazer ilustração, essa é uma parada que ajuda, cara. Muita coisa, né? Estudar os antigos mestres e pincelada, essas coisas. Ajuda bastante na hora que a gente precisa encontrar shapes, agrupamentos de valores. Vale a pena. O pincel que eu usei aí basicamente foi esse pincel chato. Eu usei esse pincel chato quase tudo. Ele é um pincel, acho que número 6, 8, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o número, mas eu vou colocar lá no meu apoia-se depois. Eu usei um grande pra fazer a imprimatura e depois eu fui usando esse menorzinho pra fazer. E também usei um round, né? Um ponta redonda pra fazer linha, detalhe. E também pode ser legal pra galera que tá no digital direto, né? E quer sair um pouco do digital e trazer um pouco da pintura pro tradicional, né? Às vezes a pessoa tá querendo sair pro tradicional um pouco, respirar outros ares. E pode ser legal pra pessoa ter uma ideia como fazer, né? Por isso que eu tô fazendo aqui esses vídeos. Essa é a ideia desse vídeo. Influenciar vocês a quererem pintar também impressionismo. Muito bom, impressionismo. Serve até pra fazer League of Legends aí. Jogo ilustração, né? Outra coisa também é que fazer estudo de pintura impressionista solta muito a mão, né? Então se você tá querendo soltar um pouco a pintura ou o desenho, eu acho que ajuda muito a soltar a sua arte, né? Em geral. Mais uma vez, né? Desenho é bom você acertar de primeira, mas acontece, né? De você não acertar de primeira e como é uma pintura que tem uma boa cobertura, eu consigo, né? Fazer correções. Aí é o braço que vai lá pra trás e eu não vou dar muita atenção a esse braço não, porque ele vai lá pra trás, né? Então
não vai mostrar muito, então. Uma coisa que eu queria trazer de volta, que eu acho que eu perdi, foi essa cordinha que tem ali. Essa silhueta, né, da corda. E lá embaixo, do lado da âncora, embaixo do abdômen dele ali, tem também uma corrente que é bem interessante e é bem marcante pro personagem, né? Então pode ser que eu volte com isso. Dê o like, galera, também. Se inscreve aí, dá o like. Que eu vou estar fazendo essas lives aí e os vídeos. Tô vindo com turquoise. A luz do fundo é verde. Um turquoise, né? Que como eu falei, eu tô usando os shades, né? O blue shade e o green shade. Pra fazer o papel do turquoise. E, porque o turquoise é baseado nessas tintas, né? Nessas tintas, então dá pra, nessas cores. Então, se você vai usar muita variação, eu acho melhor usar eles do que o turquoise. Então, assim, a luz que vai rebater ali no ombro e vai ser sempre meio esverdeada, né? Porque a luz do que está acontecendo na imagem, ela é meio esverdeada, né? Então, é o que eu sempre falo, né? O ambiente vai ditar como é que vai funcionar a tua pintura, né? O céu, principalmente, é o que vai ditar a direção, normalmente, da iluminação, da sombra. Por isso que muitos impressionistas, né, que pintam... Acho que uma coisa que dá pra pensar melhor da próxima, né, é tentar enxergar os shapes. Acho que faltou um pouco de entender o shape. Os maiores, assim, sabe? Eu sempre faço do maior pro menor, né? Mas... é isso que eu tô falando, tá vendo? Eu fui pro olho ali, mas eu acho que eu podia ter resolvido mais o shape. É porque eu tava na vibe de tentar deixar aparecer a imprimatura. Mas não tava funcionando, não tava funcionando. Tem coisa que eu acho que não funciona, porque a ilustração já é uma coisa que não existe. Aí se você for fazer muito impressionista, ela pode não funcionar. Então tem que ser um balanço muito balanceado mesmo, porque senão você pode deixar muito solto e aí não vai funcionar não. Isso é uma coisa que eu tentei fazer, deixar bem soltão. Você vê que ele tá soltando as pinceladas ali de fundo e tal. Mas eu vi que não tava funcionando, então eu mudei. Falei, não, então eu vou fazer um pouco mais pra ilustração mesmo. Aí vim com um degradê no fundo depois. Funcionou muito melhor. Ainda mantém algumas pinceladas, mas menos, entendeu? Aí eu tô desenhando ali a luz, né? Que vem nela, no capacete. A luz, ó, acompanha o fundo, né? Normal, né? Como eu falei, o ambiente, né? A luz do objeto, né, vai sempre ser correlacionada ao ambiente que ele tá. Por isso que eu começo pelo céu ali, ó. Comecei pelo céu por causa disso. É bem comum eu começar pelo céu pra dar aquela ambientização e depois eu só seguir o caminho. E aí eu vou... Mesmo que seja uma cópia, né, um estudo ou alguma coisa assim, é interessante começar às vezes pelo céu, porque... Nem sempre eu começo pelo céu, mas a maioria das vezes eu vou começar pelo céu, por causa dessa ambientização. Porque daí eu já vou ter a tinta na paleta, ainda mais que é tradicional, né? Porque aí eu já vou ter a tinta ali na paleta e eu vou mesclando, misturando em cima do que já tá na minha paleta e fica bem mais fácil. Simplifica. Dita o caminho da gente, sabe? É bem legal pensar assim. Funciona. Tô tentando jogar pincelada aí. Bem pincelado, porque não é pra ser uma ilustraçãozinha certinha igual a gente faz no digital. A ideia é ser solto, é usar minhas técnicas de impressionismo mesmo que eu venho estudando aí no canal. Inclusive, tem uma playlist bem legal aí que eu tô fazendo de como estudar referência, né, e tal, que é uma menina que é impressionista, a Jennifer McChrystal. E eu tô estudando todo mundo que ela deu de referência no site dela, que eu tô querendo fazer um mapa de influência novo pra mim. E quem nunca fez mapa de influência pode ser interessante conhecer. Tá bem legal fazer. Essa semana eu devo dar continuidade. Já fiz de duas pessoas que ela indica como referência dela, como tutor dela, que foi o Robert Blue e o Steve Wilson. Depois confere lá, galera, tá bem maneiro. Tô gostando bastante de fazer essas lives de referência, cara, porque é mais de boa. O sol foi batendo na imagem, né? Agora que eu peguei ali. E na hora eu percebi também. O sol foi vindo, é aberto ali, onde é uma cobertura que eu tenho aqui fora, eu deixo
Eu gosto de fazer ele onde é aberto, porque quando eu uso óleo também, já é de boa ali fora. Aí eu deixo minha mesinha ali fora. Quando eu quero fazer alguma coisa grande, eu fico ali fora. Tradicional, né? Óbvio. Ultimamente eu faço mais tradicional mesmo. Não tenho quase feito ilustração nenhuma no digital. Aí é um verdinho. Aí eu acho que eu pego o sap. Eu peguei o sap green e joguei na paleta também. Porque tinha uns efeitos no braço, embaixo do braço dele, que era mais verde mesmo. Não era turquoise. E aí eu fui lá e peguei o sap. A paleta foi sendo criada ali. Você vê que o ocre eu trouxe depois, porque eu senti falta do ocre. Depois eu senti falta do verde, do sap green trouxe também. Fui criando a paletinha ali conforme eu fui fazendo mesmo. Eu não foi, como eu falei, não foi uma pintura muito pensada não. Foi no sábado, eu resolvi fazer para dar de presente, mas acabou que eu não consegui terminar. Dava pra entregar assim, né? Mas é que a gente, né? A gente é muito perfeccionista, né? E acaba. Depois comenta aí se vocês também são assim, perfeccionistas. É difícil, né? A gente largar, né? A pintura. Nunca tá bom. Pra gente, nunca tá bom. Eu ainda queria melhorar os shapes e tal ali, dos objetos, né? Que ele tem nele. Antes de entregar, eu vou dar uma melhorada em algumas coisas. Alguns shapes. E a ideia aí é fazer parecer, né, galera? Não é fazer perfeitamente igual, não, né? É uma pintura tradicional que eu quero que ela seja solta mesmo. Quero fazer funcionar com poucas pinceladas, esse tipo de coisa. É o tipo de pintura que me agrada. Ela fica mais viva, fica mais... tem um frescor, sabe? Isso eu gosto. Eu acho importante também ficar leve, ter uma leveza. Essa artista que eu tô estudando, eu sinto que ela acerta isso. E o trabalho dela é muito bom. Tem também outros, né? O Nathan Fox é muito bom com isso. O Mike Hernandez. O Mike Hernandez é sensacional também, eu acho ele incrível. De repente eles entram aí no meu mapa novo. Eu tô querendo usar mais alguns artistas antigos pra sair um pouco da vista do pessoal mais que todo mundo faz igual, né? Esse tem um tal de Fetting que eu tô querendo estudar também, que ele é mais velha guarda. Inclusive a referência dela também, que tá lá no site dela. E muita gente fala sobre esse cara. Mas eu tô indo devagar, tô conhecendo os outros artistas que ela indica lá e deixando isso pro final. Mas aí já tá começando a dar cara. Eu olho pro fundo, não gosto, não me agrada, tá vendo? Tá vendo como ficou muito soltando, sei lá, não funcionou. Eu acho também que tava muito líquida a tinta e não deu pra fazer aquelas esperta, sabe? A tinta mais esperta, dando aquela fluidez ali, a imprimatura aparecendo. Então o que eu fiz? Eu volto pra fazer... deixar ela mais ilustrada, né? Fazer degradê ali de fundo mesmo. Pra achar um pouco mais do desenho, porque eu achei que eu tava me perdendo muito nos shapes. E aí eu quis dar uma desenhada por cima pra achar a anatomia dele ali, como é que funciona as peças. Pouca coisa também, nada muito assim extremamente anatômico. Só queria me achar mesmo. A minha ideia não é acertar totalmente o que eu tô olhando na referência, porque como eu falei, eu quero que fique meio solto. Então a ideia é que fique parecido, mas que fique com uma pintura bem vívida e leve. É nisso que eu tô pensando sempre. Acertar os valores. Agora eu tô cobrindo legal a imprimatura mesmo, gerando água ali embaixo e tem uma silhueta ali de uma engrenagem. Bem jogadão, eu quero... essa parte principalmente eu quero que fique bem jogadona mesmo, que é pra lembrar a água bagunçada, né? Porque é um mar ali embaixo.
Agora eu tô vendo caso espuma. Essa é uma parte que eu queria trabalhar um pouco mais. Quando eu pegar de novo ali. Eu vou jogar algumas... fazer parecer o mar. Mas com certeza posso falar de olho fechado, que a maior parte da pintura eu fiz de pincel chato. Aí eu vejo que a imprimatura não tá funcionando muito bem, eu já tô meio que abandonando um pouco essa ideia de ficar deixando a imprimatura aparecer e tô vindo cobrindo mesmo. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque a imprimatura, deixar aparecer a imprimatura como impressionismo, às vezes não fica muito bom, porque já é uma ilustração fantasiosa. Aí você vai querer fazer impressionismo, o negócio não parece com nada, né? Então tem que tomar cuidado, eu acho. Isso é uma parte aí que tem que tomar cuidado, senão pode se perder. Eu tô cobrindo as imprimaturas que eu tinha deixado. E aí eu vejo que realmente tá funcionando muito melhor sem. Ainda fico mais imprimatura e tal, que eu curto deixar mesmo, que eu vou deixar. Mas já tô saindo um pouco dessa ideia de ficar deixando muito, sabe? E aí ao mesmo tempo que eu tô mexendo em valor, tô tentando achar o shape das coisas. Não exatamente igual tá lá na imagem, as engrenagens certinhas, não tô pensando muito nisso não. Pensando em parecer, sabe, o shape. Minha ideia era pintar essa imagem rápida, sabe, em 1h30, e deixar ela bem impressionista mesmo, meio vívida, né. Mas acabou que eu fiquei 3 horas nela. Fiquei 3 horas nela. E ainda pretendo pegar um pouco mais e um pouco além, antes de entregar a pintura. Acho que vale a pena. É uma mistura, né, de ilustração com impressionismo. Não dá pra levar a ferro e fogo. É porque assim, eu tô dizendo que eu queria a La Prima. Eu gosto de pintar La Prima, né, então é tudo de uma vez só. Mas isso aí é uma ilustração, né, abre exceção. Mas eu acho que perde. Mesmo eu voltando depois, eu acho que perde aquele momento. A vivência ali, né, vivacidade, né. Tem 3 tapas que eu quero dar antes de entregar, que é melhorar um pouco essa mão que tá aqui na frente. Essa parte ali de cima do capacete que tem esse negócio, que não sei o nome. Que eu acho que tem que melhorar um pouquinho o shape ali. E o braço que vai pra trás, deixar um pouquinho mais anatômico a parte da mão ali embaixo. Criar uma correntezinha, porque é característico dele também. Mas, tipo, nada muito... bem de boa. Eu prefiro a líquida porque o que acontece? A espessa, você vai querer misturar um pouquinho com água sempre, normalmente. E aí você sempre perde um pouco da saturação. E já ela sendo líquida, você mantém a saturação que tá ali, né? Então às vezes você quer pegar um turquoise light bonitão assim. Eu acho que você consegue uma qualidade melhor da saturação. É isso. E pode perceber que os artistas que pintam ilustração para Magic ou qualquer outra coisa de ilustração que usa acrílica, eles vão usar mais a líquida mesmo. E eu tenho pra mim que é por causa disso. Ninguém me falou não, mas ao usar eu percebi. O Jasper Edison ele usa a líquida da Golden. Uma ótima tinta. Tem aqui também, mas eu tenho usado mais a Liquitex. Mas eu sou fã do guache. Eu adoro guache. Acho que o guache não precisa de médio nem nada. Se eu tiver que fazer plein air, eu prefiro levar o guache. Normalmente eu vou levar guache. Sempre misturando com o que já tá na paleta, porque tentando manter a harmonia, né? O ato de você estar sempre misturando a tinta com as tintas da paleta que você já tá usando ajuda você a manter a harmonia. No caso da acrílica, às vezes não dá pra você continuar usando porque ela seca rápido. Mas você tem que manter ali na tua cabeça mais ou menos a mistura, né? Mas é bom, funciona bem assim. Mesmo na acrílica dá pra você às vezes voltar ali e ela ainda tá funcionando, né? E às vezes você vem ali por cima fazendo a mistura e tentando achar o próprio tom que já tava embaixo. Também funciona. É igual, tá no mesmo. É um pouco mais difícil, mas funciona. Grão final, velho. Depois eu mostro. Eu já cobri bastante ali das imprimaturas que tinha. Mas agora o que ficou, eu acho que funciona.
ali no braço da frente é que eu acho que eu tenho que ir além, né? Mas também é interessante deixar uns pedacinhos meio aparecendo a imprimatura, eu sempre gosto. Desse aspecto de não acabado, mas funcionando, sabe? Eu gosto muito disso. Esse aspecto de que... como se tivesse acabado, você olha, parece que acabou, mas tá lá. Sabe, as partes da imprimatura e você consegue fazer o seu cérebro consegue fechar, né? Eu acho isso bacana. Só foi usar o vermelho, ultramarino e um pouco do amber e consegui chegar numa cor escura legal. Agora eu tô trazendo o laranjão do olho, porque eu acho que tinha esse laranja bem aceso e um amarelo. Tá bem bonito, né, esse olho, eu acho, porque contrasta, né? É uma área de interesse da pintura e contrasta com todo o frio, né? Toda a imagem é fria praticamente. Eu tô tentando deixar o preto, as partes escuras, né? Que não é preto, mas tô tentando deixar um preto quente também, pra não ficar tudo muito azul, né? Por isso que a gente não usa preto, né? Usa sempre uma mistura, né? Pra chegar nos pretos cromáticos, que muitas pessoas falam disso. Né? Eu já levei um pouco além do que essa imagem está mostrando. Vou voltar para outra cena e vou mostrar para vocês como é que nós estamos aqui, ó. Estamos aqui. Mas é isso, galera. Gostei demais de fazer, cara. Eu acho que funcionou, sabe? Funcionou. Eu achei que não ia funcionar tão bem, mas eu achei que no final funcionou. Gostei demais. Se vocês gostaram dessa, cara, comenta aí, fala se vocês querem um outro personagem que é maneiro. E também não esquece, cara, que tem lá a playlist lá de impressionismo, eu tô fazendo uns vídeos sobre isso. Depois que eu terminar de ver todos os artistas impressionistas lá, que ela dando referência, eu vou pra prática e eu vou estar criando o mapa de influência. E depois vou estar fazendo prática de como eu iria estudar antes de qualquer coisa, qualquer mentoria que você vai fazer, o curso. A primeira coisa é você encontrar suas referências, galera. Sempre, sempre. Porque se você não tem você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? Então isso é o gato da Alice, né, cara? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, vamos pensar nisso, é muito importante para dar uma direção pra gente, senão a gente fica muito perdido. Eu sei que é difícil, pintura tem muito lugar para ir, muita direção, e a gente fica meio perdido nesse mar de coisas que é um mundo muito grande, né? Então eu sei que a gente se perde e tal, é difícil, então fazer a mapa de influência é sempre muito importante. E é gostoso fazer, cara, que você conhece artistas e tal. Então, é isso. Um abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Fui.